Os métodos e costumes do mundo nunca atrairão o mundo a Cristo, mas atrairão a igreja ao mundo. Então nós estamos perdendo nossos jovens dando um tiro no pé. Esse é o fogo amigo. Sim, nós devemos remover o lixo que tem sido trazido para dentro da igreja. Ah, vocês são radicais, são extremistas, estão desatualizados, a gente precisa acompanhar a evolução musical no mundo para segurar os jovens. Mas é o que o Marcelo falou, nessa tentativa de segurar os jovens, nós estamos perdendo os jovens dentro da igreja, e isso é uma coisa terrível. Nós ainda temos músicas boas. O problema é que ela está cada vez se diluindo mais. E aqui, tudo que estivermos falando num tom tanto quanto crítico não é destrutivo. É para trazermos de fato uma reflexão, um diálogo sério nessas temáticas. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do IAG, a mais um Pode Crer, o podcast da Verdade Presente. Que Deus abençoe sua vida. Já deixa seu like, compartilhe nas redes sociais. Certamente este podcast promete, é um assunto muito pertinente para a atualidade, um assunto que muitas vezes pouco se fala, mas quando se fala gera uma certa polêmica. Mas não estamos aqui para polemizarmos, mas para apresentarmos pela palavra de Deus, pelo espírito de profecia, aquilo que certamente é a vontade de Deus, aquilo que Deus orientou seu povo como a verdadeira adoração neste tempo final. Eu quero primeiramente apresentar todos os convidados, que amo de coração essas pessoas, são pessoas da área da música, são pessoas estudiosas que têm colaborado na área da música em igrejas, em eventos da própria igreja também, em ministérios. Eu gostaria de começar apresentando a professora Mirtz Ribeiro. Seja muito bem-vinda aqui, professora. Como vai, pastor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. E também apresentar o professor Marcos De Lázari. Seja muito bem-vindo também, professor. Louvado seja Deus pela sua presença. E aqui ao meu lado esquerdo, Marcelo Silva. Seja muito também bem-vindo, professor Marcelo. Obrigado pelo convite, pastor. Uma maravilha. E aqui o Daniel, conhecido, Daniel Timóteo, já é de casa, mas também tem atuado, trabalhado nessa área da música. Amém. Então vocês puderam perceber pelos convidados que o tema é música. Para nortear um pouco o nosso bate-papo, nós vamos lançar aqui algumas perguntas e vocês fiquem à vontade de participar. E eu quero que você também participe conosco aqui nos comentários, deixando a sua opinião e compartilhando nas redes sociais, porque isso é muito importante. Estamos tendo aqui, hoje é sexta-feira que estamos gravando, depois será disponibilizado no ar, mas estamos tendo um workshop, o segundo workshop. Fala um pouquinho para nós, Daniel. Workshop musical Gedutum, é um workshop que já tínhamos feito já há um ano atrás. Foi muito abençoado, tivemos muitos testemunhos interessantes aqui. E aí veio a ideia de fazer uma segunda edição, né? Aí fizemos os convites, as pessoas estão aqui, estão aprendendo, estão crescendo musicalmente, está tendo um grande desenvolvimento, testemunhos, muitos feedbacks interessantes, positivos. Estamos muito felizes com essa programação. E com relação a essa programação, em virtude dessa programação, é que nós temos esses convidados especiais aqui. O professor Marcelo veio para palestrar, a professora Mirtz, o professor Marcos De Lázari vieram para dar aulas práticas aqui de instrumento, metodologia da música de adoração. E é essa a ideia que nós tentamos trazer aqui no workshop Gedutum. Maravilha, muito Aproveitando para falar sobre uma pergunta que meu marido fez, o que significa Gedutum? Vamos lá, então. Essa pergunta é interessante. Gedutum é o nome de um dos nobres da corte de Davi. Entre os líderes na música, estava Asaf, Emã e Gedutum. Eles estavam sempre juntos, eles eram sempre os mestres em canto. Só que o interessante, porque a gente chamou o workshop de Gedutum, especificamente porque tem alguns textos que mostram que ele não era só um líder na música, mas ele também era profeta. Isso era muito interessante. E na Bíblia nós vamos encontrar vários salmos de Asaf, de Emã. Gedutum, se eu não me engano, não tem salmo. Ele não tem um salmo na Bíblia. Mas ele era um profeta e ele era também um músico que foi responsável ali por coordenar, né, todos os outros músicos na corte de Davi. Por isso escolhemos esse nome para Gedutum. Esse nome, porque popularmente falando significa aquele que louva, né? Exatamente. Então somos todos Gedutum. Exatamente. Excelente, muito bom. E antes de iniciarmos aqui o bate-papo assim com perguntas um pouco mais específicas, apenas falando como é um workshop diferente de um congresso,
temos então aulas específicas. As palestras estarão sendo disponibilizadas aqui no canal do IAG, mas as aulas estarão tendo acesso apenas àqueles que estão inscritos no clube de membros, que são membros do clube de membros. Então, se você tem interesse em participar das aulas que foram aqui ministradas, se inscreve aí no canal como membro para que você tenha acesso a todo este conteúdo. Primeira pergunta que eu quero lançar aqui, muito interessante, eu estou muito curioso porque eu sou aluno, não é a minha área, não que a música não faça parte também da teologia, estudei, mas não é a minha área, assim, que eu me dedico muito, estou muito curioso para ouvir aqui as respostas a esses questionamentos. A primeira pergunta que eu quero trazer é: qual a opinião de vocês sobre a evolução musical adventista nos últimos anos e a que se deve essas mudanças? É notório, eu fui batizado no ano ali 2009, ou seja, tenho aí seus 16 para 17 anos de igreja. E eu percebi de fato uma mudança. Eu cheguei na igreja, era muito cantado ainda o inário, as pessoas levavam o inário para a igreja. Eu lembro de ter comprado um inário, a gente levava o inário para a igreja. Não tinha assim tanto PowerPoint, projeção, era um pouco... Era algo que estava se criando um hábito, né? E eu lembro também dos JAs, alguns hinos, né, JAs assim... Eu não posso, talvez eu possa falar tradicionais, não sei, né? Quem é um pouco mais antigo vai falar que eram aqueles. Mas eu percebi uma mudança tremenda, né? No estilo musical. O que se deve a essas mudanças? Vamos falar um pouquinho aí sobre isso, né? Quem é mais antigo de igreja pode ter percebido uma mudança ainda maior. O que ocasionou e o que isso tem gerado também no nosso meio? Professor Marcelo, quer começar? A mim você é mais antigo do que eu na igreja. Eu me batizei em 81. Para mim foi muito notório a mudança, principalmente a partir das coletâneas de 90, 91, as coletâneas jovens, né? Eu era um consumidor de música, comprava muita música. Mas tem uma questão fora da igreja, que não foi só na nossa igreja. A nossa igreja ela era conhecida, pelo menos ainda na década de 70 e 80, de ter uma música, pelo menos eu tinha muitas amizades assim, de batistas, presbiterianos, pessoal evangélico, eles sempre elogiavam muito a nossa música. Arautos do Rei, o louvor congregacional, dirigido. A maior parte dos convertidos na igreja sabiam ler partitura, sim, levavam inários com partitura para a igreja. Corais, por exemplo, a minha igreja tem o Coral Wagner, que é um dos corais mais antigos da Igreja Adventista, em Campos Goytacazes. E coral jovem, vários conjuntos musicais. Então, a Igreja Adventista sempre teve muita produção musical. Uhum. Houve uma mudança que a congregação passou a participar menos e com isso também, com a adição da questão da tecnologia, do PowerPoint, da música tocada, equipe de louvor e não um ministro de louvor lá na frente, um músico orientando, a gente percebe que a produção caiu, né? De músicos que tocam instrumentos, músicos para cantar em coral, houve um desinteresse em participar de coral e tal. Mas fora da igreja, a gente viu que foi muito mais acentuado, mais rápido nas outras igrejas, e eu tenho para mim que é uma consequência do Concílio Vaticano II, aonde foi tratado eu amanhã vou estar colocando alguns slides aqui, vou estar apresentando alguns trechos da questão de liturgia e música, em que foi traçada uma estratégia para ganhar de volta os nossos irmãos afastados. Somos nós, somos os protestantes que a Igreja Católica está falando estão tratando de protestantes nesse concílio. E eles querem atrair de volta. Então, assim, lá é falado que deve-se introduzir cânticos, estilos musicais populares, instrumentos populares, que é praticamente a base da religião romanista, é mitraísmo, que é trazer... É um sincretismo. É um sincretismo. Então ali tem essas determinações, ali, essas estratégias, e eu creio que no decorrer das décadas, o contato mútuo de líderes, pastores que foram fazer mestrado, receberam um pouco dessa influência na questão da liturgia. Na minha igreja central, eu já ouvi um departamental de música elogiando a questão da adoração pentecostal, o entusiasmo, mas é puro êxtase.
mas comentando de cursos que ele fez, e ele falou, não, nós temos que rever a nossa liturgia. E realmente quem é antigo, a professora Mitz é bem mais antiga do que eu, ela vai lembrar que nós tínhamos uma ênfase na palavra e uma liturgia bem pequena. A lição da escola sabatina, que era o coração da igreja, mas de repente a música, ela tomou lugar na liturgia, né? Apresentação musical, 3 louvores especiais, conjunto. A igreja passou a dar muita ênfase à música, mas não a música congregacional, a música com a participação e a adoração do membro. Mas eu acredito que já era um preparo para esse terreno fértil, para não ficar no vácuo, porque as outras denominações passaram a ter gravadoras e produzir muita música, mas uma música que prendia, cativava o público para consumir cada vez mais. O nosso louvor é muito tradicional para acompanhar essa evolução. Eu queria pontuar uma coisa com relação ao que o professor Marcelo falou. De um marco, eu vou falar assim, a igreja a nível Brasil. Okay? De um marco que eu lembro assim, eu ainda não era adventista na época, mas que eu vejo muita pessoa falar sobre a vinda de um grupo norte-americano aqui no Brasil chamado Heritage Singers. Quando esse grupo veio aqui no Brasil, e eles trouxeram digamos assim, um estilo de música que inspirou muitos grupos musicais aqui no Brasil. Vários grupos começaram a surgir e começaram a pegar basicamente a mesma estrutura que eles utilizavam, né? Então ali nós tínhamos um grupo de músicos, cantores, não tínhamos tantos instrumentistas, mas trabalhava muito com playback, e esse grupo influenciou alguns comportamentos, tanto assim na questão de vestuário, influenciou na questão musical, influenciou na questão assim de trazer para a igreja como o grupo, como se ele fosse assim um personagem principal na mensagem, necessariamente. E isso na época e que eu comecei a assistir, vendo coisas assim nesse sentido, eu achei muito interessante, achei legal, porque o músico gosta disso, né? Ele gosta de cantar, gosta de aparecer, estar na frente e tudo mais e tal. Só que essa cultura assim não era assim tão impactante até esse momento. Eu lembro disso como se fosse um marco, sim, assim, aqui na história do Brasil. Eu quero trazer um ponto e ouvir até assim a professora Mitz, o professor Marcos também, que estão muito tempo trabalhando de uma maneira, como eu posso dizer, mais técnica na música. Se vocês perceberam essa mudança, mas eu quero trazer um plus para a pergunta inicial. A música sempre passa por evoluções. Vai depender do referencial. O meu referencial de 16 anos atrás, eu vou falar, olha, mudou para melhor, não, mudou para pior. Quem é de 40, 50 anos, quem sabe para aquilo que eu falo mudou para pior, para ele, o meu referencial já era ruim. Então eu gostaria de ouvir assim, de uma maneira um tanto quanto técnica, de uma perspectiva assim também um pouco mais... como que eu posso dizer, há mais tempo, né, trabalhando nessa área aí na igreja. Vocês perceberam mudanças e o que se deve a essas mudanças aí, na opinião de vocês? Professora Mitz, eu gostaria de ouvi-la. Profissional aqui é você, né? Mas eu dou preferência. Bom, se tem a ver com tempo de idade de igreja, realmente eu nasci na igreja, e então eu nasci e eu me lembro de minha mãe dizer assim, Mirtes, você vai estudar piano porque você vai ser a pianista da igreja. Era uma igreja pequena, Central de Sumaré, continuando sendo muito grande. Então eu fui estudar piano no IASP para ser a pianista da igreja. E minha mãe dizia, não saia do piano, fique no piano, porque se tiver algum silêncio, se o pastor se atrasar em alguma coisa, você faz um fundo musical, porque é preciso preencher o tempo. Então eu nunca fui profissional, nunca ganhei para tocar na igreja. E aquilo era assim, era um ministério, uma função. Senti muita diferença porque as coisas realmente mudou muito, se tornou uma profissionalização, né? Foi profissionalizada a música e aquilo que era um ministério para mim. Mas eu acho que eu tenho pensado muito nisso. A partir dos anos 2000, que foi quando eu fiz o meu disco, também o primeiro disco, Um Concerto com Deus, foi quando começaram a surgir os CDs, os discos para trazer os hinos para a igreja cantar. Eu acho que a intenção foi muito boa.
E eu mesma, eu fiquei feliz de falar que bom, tem várias vozes. Mas pouco tempo depois eu já percebi que as coisas não estavam boas assim, porque nós tivemos vários problemas em decorrência disso, é ou não é? As pessoas passaram a não cantar, até porque houve... As pessoas que estavam ali no som, elas começaram a fazer o quê com o volume? Erguer o volume. No que ergue o volume? Se eu não ouço quem está cantando do meu, se eu não ouço minha voz, eu preciso ouvir minha voz. E não adiantou falar. Então, acho que a nossa conversa aqui é muito boa e tomara que chegue a mais pessoas possível e que estejam ali com a mão no volume para pensar nesse detalhe. Se pensar nesse ponto já vai ajudar muito a igreja, você não acha, Marcos? Acho sim. Eu, pensando na evolução da música que você fala, eu consigo perceber várias evoluções, né? Se eu for pensar no ponto de vista da qualidade, evoluímos. Tem muito mais gente estudando música do que nos anos 80, quando eu nasci. A igreja tem muitos mais grupos musicais, a gente tem produção de música, seja por grupos individuais, pessoas que gostam de fazer música nas suas igrejas. Então, tivemos essa evolução, né? Crescemos, né? Com esse crescimento podem vir problemas, né? A gente sabe que tem problemas. E eu quero mencionar uma coisa que ela falou do piano, né? Aconteceu um fenômeno muito interessante que eu pude observar em Curitiba, que eu era adventista em Curitiba, frequentei 3 igrejas lá. E uma das igrejas muito grandes tinha muitos pianistas muito boas. Eu lembro que várias eram professoras que ensinavam jovens, etc. Mas com a mudança do repertório, essas pianistas começaram a parar de tocar. Por quê? Porque já não tinha mais partitura para elas. E essas pianistas precisavam de partitura escrita, elas estudaram para isso, né? Então começou a aparecer partituras com cifras. E eu lembro que na Igreja Central de Curitiba eu conhecia pessoalmente umas 15 pessoas que tocavam piano muito bem e que não estavam mais tocando. Porque só tinha uma pessoa que conseguia tocar. E era pago para aquilo. Então, esse ponto exatamente que a professora... E é interessante porque daí começou a ter essa profissionalização, surgiu aí um protótipo de ministério de música pago nas igrejas e essa pessoa era paga, ela tinha que trabalhar. Então, ela tinha que estar sempre envolvida ali, tocando, aparecendo, mostrando serviço, engajando as pessoas. E as pessoas que tocavam piano, um piano mais tradicional, com as partituras do inário e tudo, elas não conseguiam tocar aqueles acordes, aquelas cifras, aquele código novo. Uma música mais pop, né? Então, começou a enterrar alguns talentos. Então, teve uma evolução que atrapalhou, tem uma evolução que ajuda, né? Então, por exemplo, quando eu sou violinista, quando eu toco violino em alguma igreja pequena, as crianças ficam com vontade de fazer isso também. Então, hoje eu dou aula para muita gente, e espalhado pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. E eu vejo que esse movimento está crescendo, né? E esse movimento, essa evolução, você mencionou a evolução do estilo de música, né? Também cresceu todo tipo de música. Não cresceu só a música tradicional, a música sacra, cresceu todo tipo de música. As pessoas foram se convertendo, o evangelismo foi acontecendo na Igreja Adventista e foi entrando muita gente. A Igreja Adventista cresceu no Brasil da década de 80 para agora. E talvez a gente não tenha sabido cuidar disso. Isso não é uma coisa fácil de se explicar. Não é. Não é homogêneo, não aconteceu igual em todos os lugares, mas há coisas boas e há coisas negativas nessa coisa da evolução, né? Você falou aí, o sininho Muito interessante. bateu na minha cabeça aqui. Você falou, todo tipo de música. É uma expressão que está em Daniel. Toda sorte. Capítulo 3, versos 5, 7, 10 e 15. Toda sorte de música. Está no Concílio Vaticano também. Que se execute. E eles usaram essa expressão, toda espécie. Não botaram toda sorte. Ou seja, toque, né? Não pense muito, mas... Exatamente, toda sorte de música. E aí, vocês que são técnicos da música, né? Eu percebi também um predomínio maior do ritmo em detrimento da harmonia e da melodia. Talvez a dificuldade do músico mesmo, quem toca piano, violino, com esse predomínio cada vez maior, porque é um elemento viciante,
Não o ritmo em si, mas o ritmo marcado, com acentos deslocados, né? E cada vez mais potencializado, ele vai viciando. E você precisa de mais, e depois de mais. Com isso, os músicos mesmo, vamos dizer assim, de verdades, né? Porque essa música ritmada, ela vende. E aí vai uma resposta para a questão da profissionalização. Sim. Você profissionalizou, você tem que mostrar serviço. Sim. Ou seja, vender. Para ter a razão de ser e existir. É realmente isso. Houve um acentuado predomínio do ritmo e evoluindo para cada vez mais nas novas músicas que foram sendo as coletâneazinhas, os corinhos. É interessante ver que algumas coisas, como você falou, com relação ao Vaticano, papado, algumas coisas assim, eu vejo que onde o papado, infelizmente, coloca a mão, as coisas, ao invés de progredir, elas regridem. Eu lembro, por volta do ano de 98, 99, a época que eu era do Centro Educacional, onde o senhor era pastor, depois o senhor se tornou pastor depois, mas eu lembro que eu cantava num coral lá, e o coral do Centro Educacional, ele fez... ele durou durante... Acho que a gente trabalhou uns 22 anos. Desses 22 anos, 8 anos eu cantei nesse coral. Eu lembro de uma coisa muito interessante. Nós chegamos na sexta-feira para fazer um ensaio ali, então a pianista passava ali a voz de cada pessoa, aí dividíamos o coral em duas dimensões, né? Um grupo ficava com a pianista, outro grupo ficava com o pianista, os rapazes com o pianista, as moças com a pianista, e ela passava ali a nossa voz, aí a gente ouvia ali, cantava e tal, e voltava para casa. A gente não tinha uma partitura, às vezes não tinha uma partitura, às vezes não tinha um caderno de música, não tinha um playback, assim, e não tinha um negócio que a gente tem hoje, que é muito fácil. Hoje a gente tem um kit de voz. Naquela época nós não tínhamos nada disso. A gente voltava para casa uma semana, depois voltava de novo no ensaio, aquilo tinha que estar o quê? Na memória. E às vezes a gente chegava com tudo na memória. Hoje você tem partitura facilmente em PDF, você manda pelo celular. Hoje você tem playback, hoje você tem kit de voz. Às vezes o kit de voz não é só o piano, é a pessoa cantando ali, né? Como aquele que você mandou. É a pessoa cantando ali. E você viu ainda o progresso musical ainda em retrocesso. Então, o que aconteceu? A gente tinha mais dificuldade, tinha mais determinação, mais garra, mais coragem, e a gente tinha grupos melhores. E hoje, com tanta facilidade, parece que a gente está regredindo. Só um detalhe, o Daniel me fez lembrar de um pensamento, né? Tempos difíceis produzem homens fortes, homens fortes produzem tempos fáceis, que produzem homens fracos, que produzem tempos difíceis. Então a tecnologia que veio numa boa intenção, né? Muitas vezes como um facilitador, acabou trazendo também muita dificuldade, a preguiça. Sim. A professora queria falar um negocinho. Acabei. Não sei se está no bojo disso aqui, mas eu estava pensando esses tempos aí que por quanto tempo a humanidade foi privada de música? Eu digo com relação ao fato que não tínhamos energia elétrica, não é? Então você queria ouvir música, o que era preciso fazer? Os coretos era para isso. Bom, vamos reunir, dar festa para o povo, trazer a música para o povo e o povo se encantava, ouvir ali. Com o advento da energia elétrica, nós temos à disposição a música o tempo todo. Eu fico pensando se a gente não está cansado, se talvez a gente não deveria repensar a quantidade de música que a gente está ofertando para a igreja também. Essa necessidade aí, no bojo, que é a profissionalização da música na igreja, então é preciso se produzir músicas sempre sobre vários temas e músicas novas, não estão ficando meio enfastiados? Eu acho até, professora, que tem uma resposta para isso na questão do centro de recompensa de prazer. Nós precisamos, pelo contrário, consumir cada vez mais, e o que eu estava falando sobre a questão do predomínio do ritmo, como um elemento viciante. Por isso que se produziu muito, e cada vez mais, e se tornou uma coisa, não é que perdeu a espiritualidade, mas se tornou mais profissional, mais um negócio, porque os próprios críticos seculares comentam de que assim como a música secular, a partir lá de 1930, 1940, começou a ter esse componente de um ritmo mais predominante, mais marcado, com dissonâncias,
eles comentam que as igrejas também aderiram ao pop, aderiram e botaram o selo gospel, né? E produzem muito, e as gravadoras produzem muito e vendem bem, porque vende bem. Vende bem por quê? Eu creio, porque tem um elemento viciante aí. Um elemento que estimula porque o nosso centro de recompensa ele quer sempre uma novidade. O próprio WhatsApp, os aplicativos, muitos aplicativos desses famosos, lá nos Estados Unidos, pessoas estão sendo chamadas no jurídico, na justiça americana, para responder por que colocaram um elemento viciante ali, porque é como o cigarro, não necessitaria ter nicotina. Exato. Tem por quê? Porque é o elemento viciante. Para manter a pessoa. Eles estão respondendo aplicativos que contêm resposta de recompensa rápida. O TikTok é vídeos curtos, tocou, você viu, chegou a mensagem, tá. É uma recompensa. Exatamente. Diante dessas respostas, com certeza vocês poderiam falar muito mais, a gente tem um tempo um tanto quanto reduzido, né? Nós poderíamos afirmar que de fato existe então uma crise musical na igreja? E se sim, porque quem sabe estratégias que fogem dentro dos nossos princípios foram adotadas, essa questão da cultura do consumo, o avanço da tecnologia que muitas vezes veio para facilitar, mas acabou em alguns aspectos trazendo certas dificuldades. Então, nós podemos afirmar que existe uma crise, porque muitos acabam se posicionando de que as coisas não deveriam ser dessa forma, que nós deveríamos voltar àquele estilo musical um pouco mais ali dos nossos pais, quem sabe. A gente pode afirmar que existe uma crise? Se sim, quais seriam as soluções para essa crise? Para que nós pudéssemos propor soluções, né? Não falar, não, tem crise, a música está apostatada, mas e aí, qual que é a solução para isso, né? Existe uma crise sim, porque se você for olhar os documentos sobre música da Igreja Adventista, você vai lá no Filosofia Adventista de Música. Ele vai orientar ali, em alguns parágrafos, os músicos a cuidarem com a amplificação exagerada que ela falou. Um dos problemas. Outro problema, que talvez seja mais grave, mais sorrateiro, o Manual da Igreja diz que a gente deve evitar rock, jazz e ritmos semelhantes a isso. E nós temos produção da nossa igreja cheia disso. A gente, né, notório, Então isso é uma crise, porque é uma incoerência. A gente tem uma decisão que a própria igreja não consegue caminhar junto. Isso é uma crise. Opa, o que está acontecendo? Algumas pessoas olham e falam, não, aquilo é só um documento. Mas a gente não sabe aonde pisar. Um jovem que chega hoje na igreja fala, mas o meu líder está fazendo assim e o meu ancião está falando para fazer diferente. Eu tenho que seguir quem? Quem que é a minha referência? Aí ele vai ler mensagens aos jovens e ele percebe, por exemplo, outra área. Nem um J, nem um tio de nada teatral deve fazer parte da nossa obra. Mas ele participa do grupo de teatro da igreja dele. Aí ele fica assim, para onde que eu vou? Daí ele vai conversar com o pastor fala, olha, não é bem assim, calma. E o pastor tenta orientar. Então, não há uma coerência. E não ter coerência para um adolescente, para uma criança que está em formação. É uma crise. Exatamente. É uma grande crise. Como resolver? Buscar a coerência. Se a gente é adepto de uma música de louvor a Deus, de adoração, a gente tem que promover shows para curtir música. Não me parece que é um bom caminho. Se a gente quer trabalhar no sentido de fazer música de adoração a Deus, porque a música que a gente faz de adoração é para Deus. Eu preciso atender ao meu gosto pessoal, fazer uma música cheia de açúcar, como ele falou, por exemplo. Porque a comparação é essa, né? Estímulo, né? O que é uma música super açucarada hoje? As crianças recebem cargas de açúcar musical hoje na nossa igreja gigantescos. Mas a gente quer que elas venham no culto de sábado e fiquem quietinhas. E se comportem e gostem daquele culto que a igreja cantou uma música muito tranquila. E ela não fica quieta, irreverente. A gente está ensinando ao contrário. Ou seja, a incoerência é uma crise muito grande na área musical também. E a gente vai resolver isso como?
buscando unidade através de procedimentos. E daí, hoje a gente ouviu uma frase muito importante que Ellen White falou, é uma profecia, né? Ela falou, Satanás fará da música um laço. Pelo quê? Agora vem, acho que o mais importante. Pela maneira como ela é dirigida. É a nossa tradução em português. Isso é duro, porque eu sou músico. Quem dirige? Quando eu estou na minha igreja responsável pela minha música, pela música lá, eu sou o dirigente ali. Mas quem dirige a música dessa igreja na divisão sul-americana? Essa pessoa é responsável por alguma coisa. Quem dirige a decisão de que música vai entrar ou não na coletânea mais importante de música da igreja, que se chama Inário? Ou seja, a gente está agindo com tanta incoerência, é uma incoerência em cima da outra, que fica difícil resolver. As pessoas que querem resolver são rejeitadas, descartadas. Não. Estigmatizado. E as pessoas que querem tratar desse assunto, é o nosso caso aqui, falam assim, para que falar disso? Tem tanta coisa, tem tanto problema maior, já ouviram falar isso? Na minha igreja, não vamos falar de música. Tem tanto problema maior para resolver, tem tanta gente com pecados graves, a igreja está definhando em outros assuntos e a gente está preocupado com a música. Eu, como terceira idade, eu tenho uma proposta. Eu gostaria que me ouvissem. Claro, Sabe? gente, Nasci na igreja, me ouve, pastor. Claro. Temos que ouvi-la. Me ouve, São O Boão não ouviu, queridos. os de cabelo branco e causou Não sei separação. se é inviável essa proposta, mas eu faço parte de duas igrejas hoje, porque uma é a do sítio, que é perto do sítio, e a outra que é uma igreja grande, onde eu devolvo meus dízimos e onde eu vivo. E eu gosto de estar nas duas igrejas. Eu tenho procurado falar o seguinte, sim, sou terceira idade, mas tem pessoas que pensam como eu, da minha idade, que nasceram na igreja e que querem ser ouvidas e querem participar. Então, não é possível um sábado por mês, mas um sábado a cada 2 meses? Por que não oferecer para essa terceira idade, que tem um pensamento mais conservador com relação à música de adoração, produzir? Porque eu acho que a gente tem que permitir que os jovens vejam os modelos diferentes. Propostas, né? Propostas. Então, nós viemos de um tempo, de décadas aí, ano passado, vocês vão me dizer, não, mas tem que ter... Mas a gente não quer que os jovens fiquem fora. Eu quero os jovens na igreja. Claro. Por que a gente não pode? Vocês entenderam o que eu disse, essa proposta? Me permitam. Não, então eu sinto as portas fechadas nas duas igrejas, tanto na igreja grande quanto na igreja menor, porque não querem. Então, essa é a minha preocupação. Parece que, e nesse livro aqui, até trouxe esse livro, tem um capítulo, o Neil Nedder é médico e ele também é concertista, ele esteve no Brasil, ele escreveu esse livro primeiro em inglês, depois lá no NASP me viram com esse livro em inglês, tentando ler um capítulo que é sobre música e traduziram para o português, pena fizeram poucas cópias. Ele é excelente, o capítulo é enorme só sobre música. E ele fala sobre estarmos assim, precisamos de uma dieta musical. Isso que eu falei sobre overdose. Então, a gente está tentando fazer uma dieta aqui, né? O que a gente precisa dar uma limpada, uma melhorada? Porque, por Deus, eu quero ser salva. Você não, Marcos? Sim, você não? Todos nós não queremos que a nossa audiência sejamos salvos. A gente tem o espírito de profecia aqui, e a igreja, sim, nós temos, sim, vários manuais. Não foi só um, não é? Você fez um vídeo esses dias sobre isso. Vários manuais falando sobre o rock, o perigo do rock e todas as adjacências do rock, que é a questão da batida. Então, isso é muito sério. Eu queria pontuar. Eu ofereci uma sugestão. Eu também tenho propostas. Mas olha, você que está nos acompanhando, você com certeza está como eu agora. Eu quero ouvir de fato soluções e mais propostas. Por favor, professor Marcos, Marcelo, eu quero ouvir mesmo. A Mirth já levantou a bola e eu tenho essa dificuldade. Quando alguém levanta, eu corto. Por que não ouvirmos o profeta? Porque na Bíblia, quando houve... Nós vamos tratar disso amanhã. Quando houve problema com música apresentada por Davi, e houve um problema lá, de fato, com a música. Não foi só o problema. Não eram os levitas. Lembra dos levitas de hoje? Eles foram escolhidos porque se posicionaram na questão da música. A Bíblia diz claramente que este mandado veio do Senhor por intermédio dos profetas. Então, aquela mudança que houve na música, a retirada de alguns instrumentos, e foi uma proposta na época, é ter dado ouvido, porque foi Natã, o profeta, e o vidente Gade. Profetas.
Aí alguém pode dizer, só vou dar atenção se um profeta falar alguma coisa de música se for músico. Que eu me lembro, Ellen White não era musicista, né? Mas é profeta. Mas você sabe que eu falei isso? Sabe que eu falei essa frase? Uhum. Houve uma época na minha rebeldia. Eu, como adventista sétimo dia, eu disse, Ellen White não é musicista, ela não é formada. Olha, mas Deus teve misericórdia. Amém. Você é muito... Deus não rejeita um coração contrito. Ela não era médica, ela não era... Não era exegeta, não era teóloga. Um monte de coisa Então, para rejeitar, né? Tem boas razões. Quando o profeta fala que Deus não se agrada de barulho, de desarmonia, lá ela vai colocando vários princípios. E a igreja providenciou. Olha a questão da incoerência. Em um período que a coisa estava bombando, em 2006 a igreja lançou a compilação do livrinho de Ellen White, música. Este livrinho aqui, ó. Sua influência... Qual câmera? Essa. Sua influência na vida do cristão. E eu contei aqui a experiência que eu passei na minha igreja. Eu comprei 2 caixas desse livro. Porque estava se discutindo na comissão o que ia fazer e tal. E aí eu falei, não, eu dou os livros. Eu fiquei tão encantado, falei, não, eu vou comprar do bolso. E distribuímos. O pessoal não se interessou, não leu. Então, uma sugestão é essa. Vamos olhar na Bíblia. A reforma de Davi, depois de Davi, a reforma de Josias, depois de Josias, não, é de Ezequias, depois é de Josias, a reforma de Esdras e Neemias? Não, a de antes, a primeira turma que foi com Josué, Yeshua, e o governador Zorobabel. Eles fizeram uma reforma. Sim. Em todas, vou estar mostrando amanhã as passagens bíblicas, em todas essas reformas da música é citado, conforme o mandado do Senhor através de Davi e dos profetas, Gade e... Então Davi, o que ele fez como chefe? Deus mandou uma mensagem pelos profetas. E Deus mandou uma mensagem para essa igreja pelo profeta. Vamos ouvir o profeta. Exatamente. Eu queria pontuar uma coisa que o professor Marcos falou. Ele falou assim, um jovem hoje lê ali o Mensagem aos Jovens, aí ele vê algumas coisas e vê algumas incoerências e tudo mais e tal. Só que são poucos jovens que fazem isso. Esse é o problema, porque nós temos muito material, graças a Deus nós temos muito material na igreja, só que temos poucas pessoas que se interessam em ler. Porque isso daqui tira todo o nosso interesse de ler. Mas quando nós partimos para a literatura, olha, eu vou mencionar esse livrinho bem antigo do Dário Pires de Araújo. Música, Adventismo e Eternidade. Livrinho excelente e bem antigo. Essa aqui é uma edição de 2007, mas não foi quando ele foi publicado. É um livrinho maravilhoso que já tratava de alguns perigos muito antes desse aqui ser lançado. Okay? Outro livro que a gente pode pontuar aqui também, o livro que entrou já basicamente como parte educacional, porque aqui tem muito dado científico e comprovado nesse livro do Dr. Miguel Bispo dos Santos. Um pouco melhor assim. Livre das Garras do Sucesso. Até depois o Marcelo quiser pontuar alguma coisa sobre a experiência do autor desse livro, é muito interessante. Um homem com várias formações diferentes. Outro livro norte-americano chamado Um Novo Ritmo. Ivor Myers. Do pastor Ivor Myers, que ele era do hip hop. Exatamente. Né? E uma gravadora muito famosa, primeiro contrato praticamente milionário, foi em cifra de milhões de dólares. Exatamente. E que sentiu essa questão da predominância do ritmo prendendo as pessoas, porque o irmão dele falou aí. Exatamente. Se nós tirarmos a percussão marcada, sincopada, se tirarmos a bateria, perdemos o povo. Ou seja, perdemos a venda, perdemos... Interessante que ele tentou mudar o não estilo. dá. A bateria ela existe para aquilo ali, não adianta querer santificar. Se você não tem ali a predominância do ritmo, você não segura a pessoa no vício. Se você não segura a pessoa no vício... E aí, olha só o que ele falou. E aí, com a intenção de segurar o jovem na igreja, nós adotamos o método do mundo, e Ellen White diz exatamente o quê? Os métodos e costumes do mundo nunca atrairão o mundo a Cristo. Isso, mas atrairão a igreja ao mundo. Então nós estamos perdendo nossos jovens, dando um tiro no pé. Esse é o fogo amigo. E, inclusive ela tem uma frase no final do capítulo Evangelismo no Canto, no livro Evangelismo,
que é muito dura. Ela fala assim, nós devemos remover o lixo que tem sido trazido para dentro da igreja. Eu utilizar esse texto. Ela disse isso. Por quê? Porque problemas na evolução musical só acontece na nossa época? Não. E na verdade, essa história de música, o problema do santo e do profano na música religiosa, ela é desde que existe música, né? Então, a gente vai conviver com isso, mas se a gente ouvir os profetas, se a gente der atenção às cartas... Porque ela disse que essa situação se repetiria nos últimos dias na igreja. Com certeza. A questão do bezerro de ouro em Êxodo 32. Eu quero aproveitar, já que vocês estão mostrando materiais, a gente tem uma coleção aqui no IAG maravilhosa, essa daqui, ó, Manuscripts Releases. O IAG, para honra e glória de Deus, fez a tradução, são 21 volumes, ali na decoração, aqui no cenário, tem ali os demais 20 volumes. Aqui trata de diversos assuntos, dentre eles também a questão da música. Muitas vezes compilações como essas, muitos textos vêm dessa coleção. Então, é muito interessante. Depois eu vou mostrar outro material, mas eu quero fazer um comentário antes de você mostrar outros livros, Daniel. Eu percebo pelo comentário de vocês essa questão de nós, muitas vezes, adotarmos estratégias que conflitam nossos princípios para nós alcançarmos as pessoas no aspecto evangelístico ou segurarmos os jovens. Isso não acontece só na música. Eu trabalhei... E aqui, tudo que estivermos falando num tom tanto quanto crítico, não é destrutivo. É para trazermos, de fato, uma reflexão, um diálogo sério nessas temáticas. Todos nós aqui amamos a igreja, somos adventistas do sétimo dia, não consideramos a igreja Babilônia, não consideramos que a igreja está apostatada, mas existe apostasia na igreja. Se eu fechar os olhos para isso, é uma ignorância, é uma falta de amor pela obra, pela missão, pela verdade, pela igreja. Mas o que eu quero dizer, eu trabalhei durante 2 anos na capelania e eu percebia muitas vezes o aspecto educacional adotando também estratégias que conflitavam com os princípios da filosofia de educação cristã adventista, adotando estratégias que eu falava, não está coerente isso. Daí você vai até para o aspecto mais teológico, evangelístico, trazendo metodologia também de segmentos religiosos que você falava, não, isso aqui também não tá legal. De midianitas e moabitas. E a gente vê isso na música acontecendo também. Não é, vocês são radicais, são extremistas, estão desatualizados, a gente precisa acompanhar a evolução musical no mundo para segurar os jovens, mas é o que o Marcelo falou, nessa tentativa de segurar os jovens, nós estamos perdendo os jovens dentro da igreja, e isso é uma coisa terrível. Deixa eu fazer um comentário, essa intenção de fazer música para atrair pessoas é uma verdade. Se você tocar se você tocar uma música muito mais açucarada, da vida, o seu público será sempre maior. Mas qual texto bíblico ou qual exemplo a gente tem na Bíblia de usar a música para o evangelismo? Vocês conhecem algum? Eu conheço um coral que foi para guerrear e ganhar a batalha. Eu conheço o coral que cantou, de anjos que cantou. Eu conheço muitas situações de música na Bíblia, mas não conheço nenhum que use a música como evangelismo. Já pensaram nisso? Mas por um outro lado, eu conheço, tem a indicação, a nossa profeta Ellen White, ela fala, cantem nos vagões, cantem para os doentes, cante porque isso vai abrir portas, o coração vai ser abrandado e você vai poder chegar com a palavra. Então a música como veículo de quebrantamento ali, de alcançar áreas do coração ali, mas é interessante que a gente tem a primazia. Mas é interessante que a gente não tem uma indicação bíblica de que a gente deva fazer evangelismo através da música. E muito menos adaptar a nossa música a uma música que tal público goste para alcançar essas pessoas. Não, só um comentário, assim, de verdade, como pastor agora eu vou falar, já atuei em diversos distritos, eu percebia que quando a gente adotava um estilo musical, um worship, né? Aquele de parede preta, aquelas igrejas que soltam laser e fumaça, gelo seco, eu percebia que o adventista queria soltar o corpo numa certa dança, mas ficava constrangido numa consciência esmagada. Então a gente quer, não sei, não é verdade? Você quer ali trazer um aspecto que eles muitas vezes dançam e cantam. Você percebe que eles estão fazendo o que está de acordo com aquilo que eles creem.
mas a gente quer trazer algo que não é compatível e a gente tá forçando encaixar, daí você vê aquele ancião de cabelinho branco tentando dançar e você vê que ele não tá confortável com aquilo. Eu vou ser bem sincero, é feio ver adventista querendo fazer o que os outros... É feio. Não é? Eu sinto tô... vergonha. Me desculpa falar isso, eu tô abrindo meu coração. Excelente você ter Mano, dito é uma coisa assim porque estranha às vezes demais. Eu sinto assim, nossa, mas será que essas pessoas não estão percebendo que isso está sendo até... É ridículo. É artificial. Eu já presenciei A música está pedindo para dançar e eu estou ali. Eu já presenciei na minha igreja amigos meus que não eram adventistas, e eles se entregavam igual se entregam na igreja deles. Melhor assim. E a gente estranhava, né? Porque a nossa igreja não tem essas manifestações. Agora, a gente mesmo fazer... Agora, é interessante porque o que pede isso, o que faz esse estímulo na gente é o groove, né? O embalo que a música tem, com o emprego de alguns elementos da música, rítmicos bem simples. E não são só em músicas extremamente ritmadas, né? Eu conheço pessoas conservadoras e querem manter uma música conservadora que rejeitariam facilmente uma música muito ritmada e coisa. Mas se uma música tem uma letra lentadora, ela é um pouco mais tranquila e tem também esse groove effect, que a gente fala, né? Esse efeito de groove, eles não rejeitam. E isso, com o tempo, vai amaciando. Ou seja, pessoas extremamente conservadoras que alguns anos atrás rejeitariam não, que música... Né? Hoje elas cantam felizes. E a música tem esse poder. Ela vai se... a nossa mente vai se moldando, o efeito tolerância. Tolerância. Vai diminuindo. Quanto mais açúcar você come... você não sente que aquele comida é tão doce. Isso de quem fuma, né? Ela não começa fumando uma cartela, ela dá uma tragada, acha ruim e tal, daí quando vê... E nós temos hoje, por exemplo, hoje, muita música pop rock no nosso cenário, talvez por conta disso, porque cantamos muito em eventos jovens e não sei o quê, e aquilo foi acostumando o povo. Nós temos Muito interessante. Nós temos um canal no YouTube do Vocal Preceitos, e nós sempre damos uma olhada como que quem está visualizando nossos vídeos, como que está... a gente não fica procurando, estamos crescendo nisso, naquilo. Nós não temos essa preocupação, mas uma coisa que a gente leva em consideração é o seguinte: entre os nossos seguidores, quase que 80% dos seguidores do Preceitos são pessoas de maiores de 45, e em alguns um pouco mais de 60 anos de idade. E o que nós cantamos? Nós cantamos música adventista, música com identidade adventista. E é incrível como que as pessoas que ouvem são pessoas de mais idade. E elas sentem... nós fomos cantar nós visitamos um vilarejo próximo de Passos aqui. Nós cantamos na casa de uma família que estava bem afastada da igreja, a esposa doente, o marido desempregado. Aí nós chegamos na casa deles e cantamos. Primeira música que a gente cantou, eles ficaram assim meio que petrificados, né? Aí a gente estava chegando na metade da música, eles começaram a cantar juntos, né? Eles não são pessoas de muita idade, entre 50 a 60 anos. E aí eles falaram assim: nós voltamos no passado nessa música. Essa música, ela traz uma referência, e ela traz um sentimento de nostalgia, né? Nos traz de volta aquilo que nós já vimos. E eles falaram assim... Porque é a minha igreja, essa música, e eles falaram assim: nós tínhamos músicas boas. Essas pessoas nos falaram. E eu verificando, nós não tínhamos músicas boas. Nós ainda temos músicas boas. Sim. O problema é que ela está cada vez se diluindo mais. Nós temos músicas boas atuais, temos músicas boas antigas, nós temos músicas ruins atuais, e nós temos músicas antigas que também eram ruins, né? Só que o problema é que tudo que nós temos que é bom está simplesmente diminuindo. E nós vemos pessoas que sentem essa saudade. E recentemente, o Carlos assumiu lá a parte de YouTube do nosso grupo e tal, e ele falou assim: olha, Dani, eu achei uma coisa muito interessante. O nosso público de jovem e adolescente está começando a crescer também.
Porque não são só as pessoas de idade que sentem essa saudade de uma música que tenha mais identidade adventista. São pessoas que pegam coisas como essas aqui, leem e que também começam a sentir saudade. Sim, olha, o comentário aqui do Daniel me fez pensar numa pergunta que eu gostaria de ouvir, quem sabe também é o pensamento de quem está nos acompanhando. Como que eu, leigo na área, e aí comentários bem objetivos porque o nosso tempo está quase estourando, mas no sentido assim, como que eu, leigo na área, posso selecionar? Essa é uma música boa, essa não é. Ou eu tenho que estudar música, tenho que conhecer coisas técnicas. Porque se a música é um veículo, é um instrumento de adoração a Deus, eu quero adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Eu não quero oferecer uma oferta de Caim, quero oferecer uma oferta de... Isso, em linhas gerais, como que eu poderia, assim, falar, olha... Um texto aqui, rapidinho. Por favor, me ajudem e ajudem quem está nos acompanhando neste podcast. Segundo Crônicas 29, versículo 25, diz assim: E ele pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, saltérios, harpas, de acordo com o mandado de Davi e de Gade, o texto que você mencionou, vamos ler agora, né? O vidente do rei e de Natã, o profeta, porque esse mandado veio do Senhor. Aqui nós temos o quê? Vidente, profeta. O que é isso, gente? Espírito de profecia. Então, como que eram os elementos musicais eram selecionados? Pelo espírito de profecia. Continuamos lendo. Esse mandamento veio do Senhor pelos seus profetas. E os levitas se puseram de pé com instrumentos que Davi e os sacerdotes também estavam ali com trombetas. Então aqui nós resumimos 4 instrumentos e todos esses instrumentos são melódicos, não são instrumentos amelódicos, não são instrumentos de percussão, com exceção dos símbolos. Mas os símbolos são rítmicos. Isso, mas como que os símbolos eram utilizados? Marcavam tempos, isso, né? E eles não eram utilizados como marcador ali de ritmo, né? Acentuadores de ritmo. Então aqui nós temos a primeira pista. Eu dou a primeira, agora vocês dão as outras. Interessante. Em 2026, como que uma pessoa que não tem conhecimento sobre música identifica que uma música própria para ele usar na adoração? Exato. Porque muitos líderes assistem a gente, membros de igreja e tal. Eu vou dizer para você o seguinte, essa resposta não existe. Eu não acho que essa resposta exista. Porque, primeiro, que Deus não cobra isso dessa pessoa. Caso ela não tenha o conhecimento. Eu acho que ela tem que... Eu não descarto a orientação do Espírito Santo. Porque eu penso muito nas pessoas de idade. Eu lembro da minha avó, do meu avô, da minha sogra, e eles falam assim, eu acho... Eles têm percepções, né? E o Espírito Santo molda essa pessoa, ela está sempre em comunhão, lendo a Bíblia. Claro que a percepção é coisa. Mas agora, tecnicamente, essa pessoa não vai ter uma resposta. A não ser que ela pergunte para alguém. E pode ser uma opinião pessoal. Bom, se já que pode ser uma opinião pessoal, posso dar a minha. Mas peraí. Então, assim, eu, Marcos de Lázari, que estudei música, tenho conhecimento a respeito, conheço os princípios bíblicos, vários, e, por exemplo, um deles, fazer separação entre o santo e o profano, qualquer outro. Adotar os costumes do mundo. Eu saberei fazer essa seleção com muito mais facilidade. Né? Critérios. Mas a música, ela vai ser um laço. Porque foi profetizado. Então, a gente não tem muito para onde correr. Eu vou fazer o meu melhor, a gente está num congresso aqui para aprender mais. Essas pessoas que vieram aqui vão ter orientações, tiveram palestras, tiveram aulas, Mas uma pessoa que não tem esse acesso, ela é vítima. Exatamente. Sim, mas aí vai uma outra questão. Só deixa, professor, Perdão. Pra gente. Bom, você é formado em música, não é meu caso, eu não sou formado, infelizmente eu não terminei a faculdade de música, mas estudei piano e conservatório várias vezes, mas enfim, eu oriento um aluno, um jovem que gosta de tocar violão, por exemplo. Vamos tocar um hino santo, né? Santo, que é um hino santo. E vamos tocá-lo de forma santa? Então, vamos dar uma ênfase ao primeiro tempo do compasso quaternário, certo? Então, porque o que está acontecendo hoje? Para agradar a terceira idade, ou os mais conservadores, eu pego o violão e eu faço... Pronto. Não é mais um hino santo. Ele se descaracterizou. O que a Mirtz está querendo dizer é assim,
tem se cantado hinos nas igrejas. Com estilos de música popular. Isso tem acontecido muito. Eu acho interessante que os músicos falam, é um resgate da É um enologia. resgate do hino, né? Mas é totalmente... Isso é errado. Passado. Mas veja, nós temos na igreja muitos jovens fazendo violão hoje. A gente não quer que os jovens estudem violão E violino? E violino. O violino é um instrumento de solo, né? Para acompanhamento é o violão. Então, ao invés de fazer tchum e aquele retorno, tchum, 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 porque eu toco violão batendo também, e às vezes batendo, faça da forma reverente, chanta, porque o que é música? Vamos para a definição. Música é a arte de combinar tons ou sons, eu prefiro tons, tons e silêncio. Por isso que a música erudita é a melhor música, porque ela tem grandes espaços de silêncio. E o que a gente parece que não está fazendo, mas a gente está dando tempo para o silêncio no meio da música. O que eu digo de silêncio? Há um momento que a igreja está cantando, pare os instrumentos, pare tudo, deixa só a igreja cantar. Refletir, né? E um violão tocado desse jeito vai permitir aquela reflexão, aquele silêncio. Então, olha como é que eu tocaria o violão hoje se eu tivesse num violão lugar que fizesse imaginário. um violão imaginário. Canta, vai. Santo, santo, santo. Olha aqui, olha. O que a Mirtz está querendo dizer Vai dando... é que você pode usar o seu violão de uma maneira adequada e de uma maneira não adequada. Se você pegar o seu instrumento, seja ele qual for, e fizer um groove, exatamente, o groove. de qualquer estilo musical, de baião, de jazz, de rock, de pop rock, e fizer ali, não vai ser adequado para a igreja. Essa música tem o seu lugar lá fora. Exato. Agora, se você usar o seu violão de uma maneira adequada para tocar os hinos, aí você pode usar E tranquilamente. muito menos um hino reverente como esses hinos, né? Quadradinhos, santo, santo, santo. E a pergunta Para é isso. para a pessoa que não tem conhecimento. Eu não sou músico. E quando eu olho, mas todo crente, a Bíblia diz, Jeremias 17:10, Jeremias 32:19, você vai ter lá Ezequiel 33:20, Mateus 16:27, poderia dar aqui Apocalipse 20 verso 12, 22 verso 12, 1 Pedro 1:17, um monte de passagem que diz que cada um dará conta de si mesmo pela luz que possui. Mas veja bem, quando olhamos na Bíblia, não pode ser coincidência. Todo problema de apostasia, e tem vários na Bíblia no Antigo Testamento, foram resolvidos com instrução. Eles pegavam, lembra da época de Josias? Vamos ler o livro da lei, todo mundo de pé lendo, tal, a reforma de Esdras e Neemias foi... E aí, exatamente. Então, veja bem, as pessoas podem entender princípios. Deus deu o espírito de profecia porque a nossa mente debilitou. Ellen White fala que a lei no Éden já existia, mas não os 10 mandamentos. Então, Deus foi descendendo, foi descendo para... nos tornar indesculpáveis. Exatamente. O que pode ser feito para ajudar as pessoas? Instrução. Meu povo perece por falta de... Então, se a liderança se propor, ao invés de falar, não, esse assunto é polêmico porque nós estamos tratando com um elemento viciante. E assim como a questão da comida, falar em alimentos não integrais, refinados, açúcar, café, é polêmico. Por quê? Porque tem elementos viciantes. O princípio é, vamos instruir ao povo o que é o elemento viciante? Vamos mostrar na Bíblia, na palavra, por que nós somos um povo separado, diferenciado, porque não se pode misturar o santo com o profano, porque nesse afã de evangelismo, que é uma aparência de piedade, como a gente leu ali no Espírito de Profecia hoje à noite, né? É para as pessoas e tal. Nós tivemos a audácia de enlarguecer a porta. Jesus falou, estreita é a porta. Nós achamos que o sucesso está em multidões entrarem, mas ele falou, largue a porta. O caminho é estreito. E aí muitos entrarão pela larga. Nós estamos achando que a larga é que é boa. Então nós estamos usando os modos e costumes do mundo e é simples, as pessoas de média inteligência sabem o que é do mundo. Elas conhecem. E se Deus já disse, não misture, não use. É como uma aliança. Se, aqui está no nome, Tatiana Rodrigues Monteiro e Silva. Mas se eu chegasse para ela e me ajoelhasse, com aquele potinho bonitinho, como as mulheres gostam, quer casar comigo? Ela, não acredito que ela pega. Patrícia? Não, minha filha, isso aí era um amor antigo que eu tive. Mas eu tô falando pra você. Eu ia casar. Eu ia casar, mas ela estava me traindo. Mas agora eu vou casar com você. Não aceito e tal, você tá doido e tal. Aí sou esperto, eu vou lá, tiro o nome de Patrícia
e mando o Ourives escrever: Tatiana, a mesma aliança com o mesmo desenho que foi feita com outro propósito, eu apresento para ela com uma outra letra. Sempre me lembrando da antiga. Nós estamos fazendo isso. E quer que Deus aceite. Exatamente, nós estamos oferecendo algo para Deus com uma letra nova, né? Mas é a mesma aliança, feita com a mesma intenção, com o mesmo pensamento, que vai sempre me fazer lembrar da outra. Duvido qual mulher que vai aceitar uma aliança assim, mesmo que põe o nome dela ali. Exatamente. Foi feito pensando em outra. Então, eu acho que uma solução seria instruir. Instrução. A liderança se propor, ao invés de abafar o debate, não, é polêmico. Daqui a pouco tudo é polêmico, porque na modernidade líquida, cada um tem o seu gosto e a sua verdade. Exatamente. Mas Esse é o ponto. Mostrar A que existe uma verdade orientação, a absoluta. instrução e as pessoas, como no meu caso, né, leigas, procurarem o conhecimento, né, ouvirem o professor Marcos, o professor Amides, outras pessoas, irem para Você o quase- profeta, você quer quase um panfleto, para os dá pra princípios você bíblicos. ler em 2 horas. Tem um estudo. assistir cursos como esse, workshops como esse. Agora, para a gente avançar um outro passo aqui, tá muito bom, mas sobre essa questão do laço, esse é um texto que é um tanto conhecido quando a gente estuda sobre essa questão da música. Tem aquele outro que, imediatamente antes do fechamento da Porta da Graça, aquilo que aconteceu no movimento da Carne Santa, em que tinha barulhos, instrumentos de percussão, tambores, confusão, se repetiria imediatamente antes do fechamento da Porta da Graça. Quando a gente fala que é um laço, onde é o laço? É na letra da música, ou o ritmo vai fazer com que a pessoa, de certa forma, se apostate? Trazendo um pouco mais para a escatologia, porque Apocalipse 13, nós vemos ali a questão da adoração, né? Como que a música, onde é o laço da música? Esse é o ponto. Onde é o laço dela? Vocês me entenderam? Vocês entenderam a pergunta? Onde está o engano da música? Onde ela quer chegar, né? Onde o diabo... Por que o diabo tem usado a música como um laço? Tinha um ancião da nossa igreja que ele costumava dizer o seguinte: Satanás ele tem diversos pratos e para diversos gostos. Só que Deus tem um prato e você se adequa a comer daquele prato, né? Satanás ele vai dar um prato para cada gosto, né? A música de Deus ela é um pouco diferente. Só que o inimigo agora, outro livro que eu ia recomendar também, esses dois, né? Esse vai falar sobre a música no tempo do fim. Esse vai falar um pouquinho sobre música, reverência e adoração. Ambos são do Leandro Dalla. Livros excelentes. Só que uma coisa que me vem à cabeça é o seguinte: quando você toca algum instrumento, tem até alguns desenhos animados, né, que você vê a pessoa ali tocando uma flautinha e a serpente vai subindo ali porque ela vai estar sendo o quê? Hipnotizada, ela está sendo ali manipulada ou controlada. Quando eu ensino técnica vocal, por exemplo, eu já trabalho com técnica vocal já há cerca de quase 25 anos. Eu já ensino, estudo, pratico, assim como o violino. É uma coisa que você nunca se forma. Você está sempre aprendendo coisa nova, mais recursos laríngeos, mais recursos de fonação e como que você vai impactar as pessoas com a sua voz e tudo mais. E eu vou ensinar um pouco de técnica vocal, eu vou lá. Ensino o básico, né? Respiração, afinação, domínio de registro. Outra coisa que eu vou ensinar. Aí eu vou ensinar os floreios, que são os ornamentos. Aí vamos lá para uma apogiatura, uma técnica de ressonância, uma técnica de dinâmica, um vibrato. Aí a pessoa vai falar: ué, mas você não vai me ensinar o melisma? Então você não sabe. Eu sei melisma, domino melisma. Canto, se precisar, eu canto melisma. Só que melisma eu ensino? Melisma eu utilizo? Não. Porque o melisma ele tem toda uma tendência para hipnose. Enquanto você utiliza a música melismática, você traz a pessoa para um sistema de transe. E as pessoas às vezes não percebem isso. Mas você vai hoje na música pop, melisma o tempo todo. Na música black, melisma o tempo todo. Na música, até na música sertaneja tem melisma hoje. Está em tudo quanto é lugar, porque você precisa ter um elemento que vai fazer o quê? Vai trazer o vício. Na técnica vocal também tem isso. Entendeu? Aí a gente pega e fala assim: não, mas o melisma é algo que veio lá de Israel. A música de Israel, ela é cheia de melisma. Aí a gente pensa: tá, mas então se é de Israel é aceito. Ok, só que o melisma veio de Israel em que período?
no período que Israel saiu do Egito e carregou a herança do Egito com eles. Então você trouxe o quê? Um estilo de canto que vinha do Egito. Então o povo de Israel utiliza? Tá, mas vai buscar a origem do beleza que você vai encontrar no Egito. Então, essa questão da hipnose, quais outros pontos assim do laço aí que a gente poderia comentar? Então, eu ia falar, você citou de livros, tem um livro que a gente não está aqui agora no momento, está lá na biblioteca, Cristãos em Busca do Êxtase. Para mim, o laço maior vai ser a busca pelo êxtase. O que é o êxtase, né? É quando há uma predominância do seu subconsciente, do seu sistema límbico, das emoções sobre a razão, sobre o lobo frontal. Então, ali é mostrado o resgate da religião primitiva. Neste livro, já começa com a introdução que a fé está em alta hoje. Nós sabemos que depois da Idade Média... Religião primitiva, isso quer dizer pagã, no caso. Baseada em sentimentalismo, sensualidade, sentidos. Sim. Ellen White fala muito que a religião que predominará nos últimos dias será a religião dos sentidos. Então, algo que me faça sentir Deus. E Satanás se coloca como um Deus. O Deus da música. Tem várias músicas no mundo que o ritmo marcado, predominante, ele é colocado como um Deus. Amanhã eu vou estar colocando algumas aí. Não está nem mais escondido. Não está mais nem... Ele está colocando abertamente. Então, veja bem. Quando nós temos hoje, depois da Idade Média, um resgate da razão, mas aí a razão sofre com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, um desconforto, muitos problemas, não resolveu. Aí vem a Idade Moderna, vem as revoluções jovens, vem o Woodstock, aquela coisa toda, e aí vem também essa questão, depois de tudo, do resgate da fé. Mas qual fé? Essa fé primitiva, essa fé baseada no misticismo, em sentir Deus, no sentimentalismo, né? Na emoção. Então, nós temos aí o movimento pentecostal, 1912, mais ou menos nos Estados Unidos, na Califórnia, e aí começa toda... Então, nesse livro é muito bem tratada essa questão desse falso resgate da fé, essa falsa espiritualidade que é mais sentimental, mas é um predomínio do subconsciente, do emocional. E quando isso, Ellen White fala, quando isso sai fora do controle, né, nas religiões primitivas as pessoas eram cavalgadas pelos deuses. Possessão. Êxtase é possessão demoníaca. Que leva as pessoas a práticas libertinas, né? A promiscuidade, as drogas. O povo de Deus foi encontrado nu, né? Eu tenho uma ideia a respeito do laço mais simples um pouco também, mais prática, né? No dia a dia da igreja. Eu vou na igreja e tem briga por causa de música. A música foi um laço, não foi? Interessante esse ponto aí também. Porque as pessoas não concordam. Desunião. O grupo tal fez não sei o que, não gostei. Ou um outro aspecto do laço deixar de congregar por causa da música. Né? É um laço. Muita gente hoje está fazendo Ela isso. diz, é melhor não ter música. Infelizmente, vocês são músicos, me desculpa, mas ela fala que é melhor não ter. É verdade. Tem gente que fala o contrário. Não quer dizer que vamos tirar. Então, ela está falando, se vocês não sabem, e vai um conselho naquela pergunta da pessoa não estar sabendo, então vai pro inário antigo. E assim, o laço, eu chego no almoço comunitário da igreja, tem uma música lá para as crianças. Eu vou no Aventureiros, tem a mesma música. Eu vou na escola adventista, no culto lá, tem aquela música. E é uma música que não é adequada. Não foi um laço? Foi. Então, assim, a gente está enlaçado. De certa forma. Isso é um básico. Tá tudo embrulhado, a gente não consegue se desvencilhar disso. Professor, o senhor falou um ponto aqui que é muito importante a gente comentar também, como isso tem destruído o cérebro dos nossos pequenos, né? Eu tenho 3 filhos, minha esposa está grávida, eu amo filhos, amo crianças, dá para ver, né? Mas assim, eu percebo que, e aqui eu não quero mencionar, até para não ser antiético, não é nenhum espírito acusador, nada do tipo, mas certa vez eu fiquei ao lado assistindo na televisão aquele estilo musical para criança tal, e aquilo começou a doer fisicamente o meu cérebro. Foi uma experiência real, assim, aquilo ali, a mudança de imagem, parecia que era assim, um negócio colorido, psicodélico, com umas batidas. Eu falei, isso vai deixar essa criança retardada.
Não, se eu já assim com o cérebro... mas exatamente, daí você vê criança subindo na parede, você vai falar, não, é TDAH, é hiperatividade. Exatamente, então a gente está causando estímulos num cérebro em formação. O problema não é só causar o vício, é causar o vício num cérebro em formação. Porque se você... Que nem, eu tô com o meu cérebro formado, se eu vou lá, ele acaba tendo uma deformação, cria um vício, mas minha estrutura já está feita. Agora, um cérebro que está em formação, eu crio a estrutura dele dessa forma, lá na frente, o que é correto, o que é certo, a verdadeira adoração não vai entrar mais, não vai encaixar, é só um sobrenatural, é um milagre mesmo. Então, nós como pais, nós temos que ter essa cautela em relação ao que temos dado para os nossos filhos, até como uma babá. Né? Eu tô em casa, 30 filhos ali, aquela perturbação. Não, toma babá, destruidora, fritadora de cérebro, né? Então eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. E a educação musical que a gente dá para essas crianças é o futuro, né? A gente quer que elas aprendam que música de adoração é o quê? Curtição? Entretenimento. Entretenimento. Então, essa criança vai ser adolescente. Quando ela for adolescente, ela vai querer muito mais. E quando ela for jovem, estou muito preocupada com a próxima geração. E assim, nunca vai estar satisfeita. As crianças, elas estão sendo treinadas a gostar só de um tipo de música. Não existe outro. Não existem os outros. É um tipo de música que eu fazia 20, 30 anos atrás e que eu abandonei porque eu senti que Deus falava para mim, filha, não é esse o caminho. Agora eu me preocupo com os meus netos, me preocupo com essa geração dessas crianças, elas não estão tendo outra opção, é uma só. E outra coisa que eu vou dizer, assim, sinceramente, será que para todas as músicas as crianças têm que fazer gestos? Pular, ficar... É tudo igual, se tornou um padrão, assim, todo mundo tem que levantar as mãozinhas juntos. Eu acho que é o tal da dieta nesse livro aqui, né? A gente tem que fazer uma limpeza, a gente tem que um detox a respeito desse assunto. Há momentos que as crianças precisam de músicas alegres. Há momentos que crianças precisam de músicas reflexivas. E podem ser melodias muito simples para as crianças, mas tudo... Sem instrumentos também, o silêncio, música não é uma combinação de silêncio também, onde é que tá? Olha, agora voltando a esse ponto do laço, eu como pastor na área teológica, assim, eu tenho uma opinião sobre isso do laço da música, né, que eu vejo no aspecto mais igreja, congregacional. Essa questão do falso reavivamento. A pessoa ela vai para a igreja, ela levanta as mãos, exatamente, a ênfase no sentimentalismo, na experiência, na emoção. Então ela levanta as mãos, ela chora e ela vai falar, o Espírito Santo está falando poderosamente através da experiência musical. Mas ela sai ali daquele momento supostamente de adoração a Deus e volta para os mesmos pecados. Ou seja, ela volta lá a agredir a esposa, a pornografia e masturbação, a glutonaria, o mundanismo, o que quer que seja de tipo de pecado que ela está acariciando. Mas quando ela vai para a igreja e tem a experiência que essas músicas proporcionam, ela fala assim, eu estou sendo batizada pelo Espírito. Eu sou filho de Deus, é a sensação. E olha, eu na minha experiência, antes de conhecer um pouco mais, ouvir pessoas como vocês que estudam isso, ler no Espírito de Profecia, já li alguns desses livros, eu já tive experiências assim, em que eu estava crescendo o pecado, mas eu ia para a igreja e, sabe, eu tinha aquele meu momento espiritual. Mas que momento é esse? Exato, e é uma coisa muito subjetiva, é a experiência, é o sentimentalismo. Eu acho que o laço está aí, porque é no falso reavivamento. Apocalipse 13 diz que só está indo para o inferno, mas acho que está indo para o céu. A besta da terra, que é o protestantismo, o falso profeta, até fogo faz descer. Então, ou seja, o Espírito Santo desceu no Pentecoste em língua de fogo. Vai parecer para o mundo que a grande bênção da chuva serôdia chegou, o Espírito Santo está sendo derramado, né? É aquela experiência que a pessoa está tendo. E aí a gente volta, Daniel 3 fala do componente da música, na adoração. Da imagem. E tem um paralelo claríssimo entre Daniel 3 e Apocalipse 13. Claramente ali, um decreto de morte, para quem não adorar, adoração à imagem, a imagem é levantada e tal. E aí, mas Apocalipse 13 não fala da música, mas Ellen White fala. Ela diz, a história se repetirá. A falsa religião será exaltada. O falso dia de adoração será levantado e tal. Ela fala assim, a princípio será tentada a linguagem da atração, como fez Nabucodonosor usando o poder da música. Então ela está falando que a imagem da besta, antes de ser imposta pela força,
em Apocalipse 13, Vai ter tudo atrativo. vai ter todo. Então, a música, ela está nos identificando, infelizmente, tirando a nossa distinção, não de pessoas melhores, não porque nós somos o povo melhor, o mais numeroso, vamos dizer assim, como Deus falou para o pessoal quando saiu do Egito, mas para que os outros povos, as outras denominações vejam que música boa que eles têm, que regime de saúde bom que eles têm, como eles são saudáveis, 10 vezes mais douto, 10 vezes mais saudável. E aí vão falar que leis boas, e quem é o Deus de vocês? Entendem isso? Então, era o propósito de Deus. Então, mas aí, tipologicamente, nós estamos sendo atraídos por mulheres, igrejas, midianitas, moabitas, e se eles têm lá o conjunto lá que é chamado aquele da Austrália, Hillsong, nós temos adoradores. Se eles têm, então nós estamos copiando, nós estamos nos identificando. É claro que a gente tem que se identificar com as outras denominações, até porque nós vamos ter que dizer, sai dela por meu. Mas nós estamos indo. Eu encontro com jovens adventistas que eram diretor de desbravador. Falei, como é que tá aí, irmão? Tá firme, beleza e tal? Tava 10 anos sem ver. Tô firme, graças a Deus. Eu falei assim, tá mais gordinho, parou de nadar, parei de competir e tal. Me casei, aí casou, que beleza. Mas tá firme na fé, né? Esposinha da igreja? Nós estamos frequentando a igreja batista assim, não sei assim onde. O cara era líder. E aí tem aquela batista atitude, você falou, igrejas toda de preto por dentro, com luz e tal. Essa atrai muito. Eu já vi várias vezes jovens adventistas na fila entrando. Então, veja bem, nós estamos nos identificando no Vale de Sitim. Crise de identidade que compromete o cumprimento da missão. Né? Isso não tem... próximos nas margens do Jordão, porque eles estavam às portas de Canaã. E olha, só um detalhe, a gente... Voltando a esse aspecto das crianças, eu fiquei aqui, você falando, pensando no que você estava falando, mas também no assunto anterior. Muitos vídeos, às vezes, acabam sendo viralizados. No nosso meio, eu estou falando aqui mais no meio adventista, de muitas vezes encontros de desbravadores em que eles estão lá com instrumentos de percussão e aquela algazarra e todo mundo pulando, e aquela música bem sincopada, é um rock, né? Eu já fui roqueiro, muitos conhecem minha história de vida. E eu ficava assim, se for para... hoje o Marcelo me mostrou um vídeo que eu tive que fazer uma pergunta. Marcelo, isso foi dentro da igreja? Foi dentro de um congresso jovem lá, uma convocação? O ponto é, essa geração na base está sendo preparada para consumir esse tipo de material. Daí a gente olha e fica chocado com o quê? A gente que preparou tudo isso. Eu, como pastor, antes de ter o conhecimento de todas essas questões, eu tive a minha participação de culpa nisso tudo. E eu peço misericórdia a Deus. Eu não quero me colocar como melhor do que ninguém, assim. Eu já fiz ancião de cabelinho branco fazer aquele lá, assim, ó. E a gente na igreja, no púlpito. Negócio de louco, assim. Hoje eu olho para trás, eu fico envergonhado. Não, eu fico envergonhado. Eu falo, Senhor, misericórdia. Ele não leva em conta o tempo de ignorância. Olha, mas eu quero daí trazer o ponto final. Tá excelente, mas o ponto seria, qual que deve ser o posicionamento do membro quando se depara com isso? Eu já vi famílias que nem essa questão que o professor trouxe de teatro, daí no Provai e Vede a família saía da igreja, sabe assim, não vamos assistir, tocava uma música um pouco mais agitada, a pessoa pegava e ia embora. Qual que deve ser o proceder? Ao mesmo tempo a gente tem que fazer frente com amor, com a verdade, mas como reagir a tudo isso? Eu quero até ler a pergunta, que é a pergunta final, porque vai trazer todo esse aspecto, que diz assim, ó: qual deve ser a postura dos membros da igreja ao perceber a introdução de ritmos duvidosos, tudo isso que vocês falaram, que também está no manual, etc., e elementos reprováveis na adoração na igreja? Aceitar passivamente ou se posicionar? E neste último caso de se posicionar, como se posicionar sem ser conivente com o erro e também sem criar dissensões? Eu acho que é a pergunta mais polêmica desse podcast aqui. Eu gostaria de ouvir vocês, por favor. A minha experiência pessoal é assim, antes eu ficava irritado e saía. Em alguns momentos. Aí eu reclamava. Aí eu percebi que aquilo não me afetava mais, porque aquilo não ia me influenciar para o mal. Eu já tinha tomado a minha decisão, aquelas pessoas decidiram fazer aquilo mesmo, paciência, né? Irmãos da minha igreja, eu tinha que aguentar, né? Suportai-vos em amor, né? Outra coisa que... bíblico. Aí, beleza. Converso,
oriento, conversa ali, conversa aqui. Agora, eu falei aqui da situação da vítima. A maior parte das igrejas, as pessoas são vítimas. É verdade. Porque tem um material que foi colocado pela igreja, um jeito de fazer. Aquelas pessoas têm aquele material, elas usam aquele material. E às vezes é inadequado. Na minha igreja é bem assim, eu não vou discutir música na minha igreja, porque não é um assunto para aquelas pessoas. E às vezes acontecem músicas inadequadas lá. Eu, quando estou na responsabilidade, sou músico, eu vou escolher sempre o melhor, vou sugerir sempre coisa. Agora, quando foi a classe dos adolescentes responsável pelo programa, teve orientação, teve não sei o quê, o ancião estava junto, eu não posso estar em todos os lugares da minha igreja o tempo todo. Aconteceu uma coisa ruim, eu posso, quem sabe, depois conversar, mas eu não vou sair. Uhum. Eu vou, quem sabe, fazer um estudo bíblico com eles, do livrinho amarelo. Importante. Quem sabe desperte neles. Agora, existem situações muito complicadas. Eu sou músico e eu toco nas orquestras, por exemplo, das igrejas. Às vezes eu tô lá porque eu quero que a orquestra aconteça, eu quero dar força para essa música instrumental crescer na igreja. E eu vou tocar, e músico tem uma partitura e chega lá para ajudar. Uma orquestra da igreja, por exemplo, no NASP, quando eu vou. E às vezes é um repertório totalmente inadequado. Eu tô tocando. E eu fico pensando, o que será que meu filho está pensando de mim agora? Porque ele sabe o que eu penso a respeito disso aqui. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Um conflito de consciência ali. Esse conflito fui eu que gerei? Não, mas eu tô ali. É inserido. É tão difícil para mim, por quê? Porque se eu sair, eu vou perder a bênção de tocar as outras todas que vão ser maravilhosas, que são bênção para a igreja, são bênção para a orquestra tem que existir. Mas se eu não sair, eu estou envolvido com aquilo, dando, de certa forma, um testemunho contrário para o meu filho que está me vendo ali. Ué, mas por que você tocou essa música? É o laço. É muito delicado, muito delicado. Os alunos lá sempre perguntam, porque eu passo uma semana. O que eu fiz aqui no IAG em quarta noite, quinta noite, sexta noite, sábado, e tendo 1 hora e meia, né? Uhum. Lá eu tenho 4 horas por dia durante uma semana inteira. No final, acaba que sempre é a mesma coisa. Tio, o que eu faço na minha igreja? Que aí eles tomam consciência, né? E eu sempre respondo que vai sempre ser uma questão individual. Sim. Porque há contextos e contextos. Há aquela rebelião. Você fala, eu tento... Você chama, eu dei 2 caixas de livro. Ninguém pôs a mão, ninguém quis ler. Então, eu lembro de hoje, o que a gente acabou de ler ali, que Ellen White falou assim, houve alguns que não participaram, que não aceitaram levitas, né? A questão de Êxodo 32 do bezerro, né? Daquela música, porque Moisés desce, não, isso é música. Vocês estão tocando o troço errado aí, estão dançando, estão tirando a roupa. E aí o que acontece? Foram maltratados, nem sempre a gente vai conseguir um contexto assim, mais favorável. Alguns vão conseguir um contexto mais favorável ainda do que o seu, que eu já vi. Por exemplo, o Francisco Herculano aqui, eu cheguei na igreja dele lá na Bahia, pô, a música... E tal, e tal, e tal. Aí ele falou, Marcelo, mas já está mudando. A gente estava aqui há já mais de ano, instruímos, todo mundo aceitou, mudaram a música, estava tudo favorável. Sabe o que aconteceu? O líder novo veio e falou, não, vai tocar isso aqui, porque a igreja toca, lá no Novo Templo toca e tal. E impôs. E aí já estava debandando, os membros ficaram, e aí eu olhava para ele e tal. Então vai ter contextos para cada um. É muito difícil você fechar aqui uma regra e dizer, mas eu prefiro dizer que se o Espírito de Profecia diz que aqueles que... E olha, que os levitas estavam em maus lençóis desde que Levi, na profecia de Jacó, e eles se redimiram com esse ato de se posicionar. Eles se posicionaram, denunciaram. A denúncia não é, eu sou um atalaia, e chega lá e... Mas tem que haver uma denúncia, tem que haver um posicionamento. Eu acredito que alguma coisa pode mudar se as pessoas começarem... E tem muitas pessoas se posicionando. Sim, professora. Eu sou favorável a oferecer opções. Eu sou favorável. Tanto que é o que me trouxe ao IAG.
né? Eu tenho orado a Deus já faz algum tempo, eu conheço tudo o que acontece na igreja, eu moro no NASP desde praticamente que eu nasci. São 40 anos que eu estou no NASP, sou muito grata a Deus por as grandes instituições e pelas instituições que Deus tem paralelas, que são as do sítio, que são as rurais. Então, em muita oração eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus pôs no meu coração, filha, a música para criança, mas junto com a criança vem os pais, vem a família. Que música? Bom, Mirth, você não está estudando sobre profecias, faça música sobre isso. Então, sempre considerando o fato que apesar de eu ter uma assinatura que pesa muito pro rock, eu gosto do rock, eu gosto, mas eu não devo. Então, por isso que o rock, eu tento abafar isso aí. Claro que eu gosto. Eu tinha as bandas que eu ouvia. Gosto, né? As bandas do meu tempo era Bee Gees, ABBA, eu precisava disso, é uma luta. Até hoje, se eu ouço os primeiros acordes, eu sei quem são aqueles artistas que estão tocando, eu me afasto, eu largo o carrinho dentro do mercado e eu volto depois quando a música passar. Eu faço isso porque eu fujo, a gente tem que fugir, não é da tentação? Não quer dizer que eu deixei de gostar. Rock é um negócio bom. Demais, é lindo. Assim como um pudim de leite condensado na geladeira. Mas eu não devo. Então, o que eu estou falando, essa foi o projeto que eu vim fazer aqui, que eu tenho oferecido para as minhas igrejas, eu tenho oferecido aonde eu estou, onde eu vou, eu ofereço. Eu posso ensinar para esta igreja, crianças, jovens, adolescentes, famílias cantarem a respeito das profecias? Uma das músicas, as 2.300 tardes e manhãs. Vamos oferecer. Tem abertura. Não é mesmo? E a nossa igreja permite isso. Então, por isso que eu estou aqui, por isso que o Marcos está aqui, por isso que nós estamos aqui. Certamente Deus vai falar no coração de cada um de nós, se nós tivermos realmente interesse de arregaçarmos a manga, de fazermos a obra para que Jesus volte logo. Até porque Ellen White diz que quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, então vai haver o fim. Nós precisamos disso. Cada um de nós seremos tocados, iluminados pelo Espírito Santo para a gente saber o que eu vou fazer. E é por isso também que a gente está aqui, né? Mas eu só quero falar uma coisa disso aqui. O que me sensibilizou com relação à música, porque eu pensava assim, será que não é preciosismo esse negócio da música? Porque me faz tão bem aquela música lá. Tinha um pastor no NASP, que era novo aí há muito tempo, Jorge Mário. Eu cheguei a discutir com ele uma vez, porque ele queria a música conservadora, e eu disse para ele assim, esse teu céu não me agrada, por causa desse tipo de música. Eu falei para ele, Jorge Mário. Jorge Mário, não é o Mário Jorge de Lima, é o pastor Jorge Mário. E ele ficou olhando para mim assim, acho que pensando, misericórdia, né? A gente vai lendo, porque o Espírito Santo toca. Olha, esse cara aqui, ele morreu na pandemia. O Dr. Manfred Kleins. Manfred Kleins, ele é um médico de cérebro, neurofisiologista, mas ele também é um concertista. Ele esteve na Argentina, da América do Sul, ele esteve na Argentina. Ele escreveu esse livro porque ele desenvolveu um aparelho para estudar as emoções. Ele queria saber se as pessoas ao redor do planeta sentem as emoções a partir de um estímulo musical do mesmo jeito. Porque o que é falado na faculdade hoje? Que é uma construção social, é ou não é? Quando você ouve uma música de suspense, você pensa, tem medo, porque Hollywood colocou a referência a Hollywood. Absurdo isso. Então ele foi fazer essas pesquisas. Esse livro é incrível. E aí um pastor adventista chamado Wolfgang Stefani, é adventista, ele foi até os Estados Unidos, onde na Colômbia, Universidade onde esse doutor Manfred Kleins trabalhava. Ele alcunhou uma disciplina, o cêntico é o nome da disciplina que ele inventou. E esse nosso pastor adventista foi lá falar com ele. Quando chegou, pediu uma entrevista, então o Dr. Manfred Kleins perguntou, você é um pastor? Você é cristão, você é evangélico. Você sabe que eu sou ateu, né? O Manfred Kleins disse. Você sabe que eu sou ateu, né? Trabalho com música, mas eu sou ateu. E você é crente? Tá. E na conversa deles, resumindo tudo, o Manfred Kleins diz assim, eu não entendo vocês crentes, cristãos, porque vocês adoram a Deus. Mas a música que vocês fazem, quase a totalidade delas, a linguagem para o Deus deveria ser criatura, criador. Mas as músicas que vocês fazem é de uma linguagem homem e mulher. Horizontal, né? Misericórdia. Isso me fez, assim, ficar tão impressionado. Eu falei, meu Deus, o homem é ateu. Ele está dizendo, vocês estão sendo hipócritas. Vocês estão sendo loucos? Ele é ateu, ele morreu em 2020. Eu tive o privilégio de conversar com ele rapidamente por telefone, meu inglês é básico, eu só conseguia falar algumas frases com ele, e ele perguntava, de onde você é? E eu disse, eu sou do Brasil. Ele disse, meu livro chegou no Brasil? Eu estive na Argentina, foi o máximo, sim, e pouco tempo depois ele morreu. Mas então, queridos, olha, é incrível, se esse homem
imaginasse o discurso, a conversa que a gente está tendo aqui, né? A crise que a gente está vivendo. Eu peço a Deus, eu peço à minha igreja, que em nome de Jesus, que repense todas as coisas, sabe? Eu nasci na igreja, a minha família fica assim meio preocupada comigo, Mirtz, o que tem havido na sua mente? O que está acontecendo? Talvez eles não leiam tanto o Espírito de Profecia como eu leio, eu gosto disso. Mas nós estamos todos no espírito de oração, não é mesmo? Sim. Olha, o que eu amo, assim, da professora, eu conheço há alguns anos, assim, esse espírito de serviço. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se posicionar com a verdade, a melhor maneira de combater o erro é pregando a verdade, a gente tem que sempre estar nessa disposição de servir. O que eu posso ajudar, como que eu posso cooperar, isso é maravilhoso. E esse conflito de consciência, né, professor, que tem que ser a guia do espírito. Não existe essa fórmula, então, né, essa caixinha, haja dessa forma ou daquela. Em momentos iguais, porém em circunstâncias diferentes, o Espírito Santo vai falar A e aquele vai falar B. Então, a gente depende da guia de Deus, do Espírito de Deus. Daniel. Eu queria ler um parágrafo e colocar um testemunho meu, básico e antigo. O parágrafo é na página 25 desse livrinho aqui, né? Música e sua influência na vida do cristão, que diz assim: a música deve possuir beleza, poder e ternura para comover. Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração. E haja acompanhamento, se possível, de instrumentos musicais e gloriosa harmonia suba a Deus como oferta aceitável. Mas, às vezes, é mais difícil disciplinar cantores do que fazê-los atuar de forma adequada. A gente reconhece que a gente é difícil, né? Do que desenvolver hábitos de oração e de exortação. É mais fácil você criar um hábito de oração do que disciplinar cantores. Muitos querem fazer as coisas à sua maneira. Não concordam com regras e ficam impacientes sob liderança de alguém. No serviço de Deus, tende a haver planos bem amadurecidos. O bom senso é coisa excelente no culto ao Senhor. Eu queria mencionar o caso meu na minha igreja. Eu lembro que eu fui no Congresso MV, se eu não me engano, de 2012, e eu conversei pessoalmente com o pastor Daniel Spencer. Porque ele fez a palestra, eu achei incrível. Eu falei, agora o que eu vou fazer com a minha igreja? O que eu vou fazer? Qual que é a solução? Eu fui conversar com ele, o Daí estava do lado dele. Aí a gente conversamos juntos ali, e aí eu falei assim, olha, eu quero tomar uma atitude e tal. Aí eu falei para ele assim, olha, mas como que eu posso fazer isso e tal? Olha, você é só membro, então o Daniel Spencer falou para mim, você é só membro, você não tem como bater de frente, você não tem como discutir, brigar e tudo mais e tal. Você é só membro da igreja, então o que você pode fazer é orar, buscar Deus e tudo mais e tal. Aí eu falei assim, olha, pastor, só que eu não sou só membro, eu sou o diretor de música. Aí eu falei, então você tem uma responsabilidade. Pela maneira como é dirigido. Exato, então agora se você coordena a igreja, agora você tem uma responsabilidade. E aí ele sentou comigo e ele falou, trouxe muitas coisas, e eu comecei a implementar uma coisa na minha igreja. Por exemplo, eu era a pessoa que coordenava o louvor, escolhia os hinos, a gente deixava, muitas igrejas acontece assim, vamos fazer um louvor, aí a pessoa fala, vamos escolher tal hino. Não, quem dirige pode escolher. Então eu dirigia, eu escolhia os hinos, selecionava os hinos e as pessoas iam cantar. Outra coisa que eu fiz, nós tínhamos aquela coletânea que tinha os hinos do Inário e tinha os CDJ também. Tinha um amigo meu que era meio que hacker, o que ele fez? Ele baniu ali todas as músicas que não eram aceitáveis. Então o que ele fez? A gente colocava lá a coletânea, o pessoal ia colocar uma música e ela não entrava. Então a gente fez essa sabotagem. A gente fez essa sabotagem. Eu trabalhei de forma papal, sabe? Só que uma coisa que, nesse sentido, a gente fez uma coisa meio louca. Mas uma coisa que eu fiz, que me deram a seguinte sugestão. Quando eu ia chamar os cantores, eu não tinha que falar assim, olha, você vem aqui na minha igreja, mas não é para cantar música com bateria, não. Eu não falava nada disso. Mas eu chegava no professor Marcos, olha, o senhor canta uma música maravilhosa do Tarsis Iraídes. Será que o senhor não poderia cantar? Não poderia cantar essa música num culto tal aqui na minha igreja?
dia tal. Da sabedoria. Aí ele fala, puxa vida, que legal, ele sabe que eu canto essa música, gosta dessa música. Eu vou com todo prazer, vou e canto na sua igreja. Aí vinha uma pessoa. Aí depois eu convidava uma cantora, depois eu convidava um conjunto. Olha, vocês poderiam cantar tal música assim? A gente está fazendo uma programação especial nesse sentido, e a gente vai ter um culto nesse sentido, gostaria que você canta essa música, que é muito boa, eu gostaria que você cantasse na nossa igreja. A pessoa via com todo carinho. Tinha um menino, eu lembro até hoje o nome dele, o Igor Murilo. Ele tinha um repertório de 45 músicas, assim, só de princípio, ele cantava muito, muito bem. E eu comecei a fazer esse contato com ele. Falei, Murilo, vem, canta essa música pra mim, canta essa música dessa nossa igreja. Teve um período que eu chamava, Murilo, vem cantar na nossa igreja. Eu não precisava mais falar a música. Do repertório dele, ele selecionava música que não tinha bateria e música que ele entendia que poderia cantar ali na nossa igreja. Hoje a questão nem é só a bateria. Então, mas naquela questão ali, até onde eu sabia, eu consegui trabalhar desse jeito. Só que eu era diretor. Agora, eu entendo completamente o que o professor Marcos falou. Quando você não é diretor, o caso é muito mais delicado. É muito mais complexo. Você é o responsável. Você é o responsável. Você pode coordenar. Mas uma coisa que a gente vê é que ao longo do processo, queridos, eu saí da minha igreja, saí de Presidente Prudente, vim aqui para Minas Gerais, e a nossa igreja continuou seguindo aqueles princípios sem eu estar lá. Muito tempo. Agora mudou completamente a liderança. Eu fui lá recentemente, a gente cantou lá recentemente. Muita coisa mudou. Eu fiquei muito assustado com o que aconteceu, com o que eu vi lá. Só que durante um bom período, aquilo que a gente tinha implementado... Aí vem a questão do ensino, da instrução, né? Exatamente. Esse podcast está maravilhoso, tenho certeza que você aproveitou até aqui. Deixa o like, deixe aí nos comentários o seu posicionamento e também compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas sejam instruídas. Como eu estou sendo instruído, estou aprendendo nesse workshop. É algo assim que eu a cada dia mais aprendo, né? Para fazer uma boa seleção e também compartilhar com as pessoas ao meu redor o pouco conhecimento que eu tenho nessa área. Muito obrigado pela presença de vocês. Professora Mirtz, muito bom revê-la e tê-la aqui conosco, uma alegria tremenda. Professor Marcos é professor dos meus filhos, do meu filho, do André, e o Adriel, depois dessa experiência, falou, papai, eu quero tocar violino também, que ele toca piano. O professor Marcos conseguiu trazê-lo para o time do violino também. Muito obrigado pela sua presença, professor. E você sabe que essa é uma parte da luta, né? Ensinar. Ensinar a fazer música. É um ótimo caminho de formiguinha, eu compreendo, mas que pode beneficiar muito a igreja. Ensinar. O ensino, né? Daniel, Timóteo, muito obrigado pela sua presença também. Irmão Marcelo Silva, você conhece há muito tempo, mora no meu coração, ele e a família dele. Vocês têm alguma palavra final, alguma consideração final, algum pensamento que vocês não conseguiram expor aqui? Esse é o momento de vocês, professora Mirtz. Não, eu só quero agradecer mesmo, viu? O privilégio. Eu agradeço a Deus por falar sobre música. Eu trabalho com isso já há mais de 34 anos. E a minha profissão é ensinar as pessoas a tocar um instrumento. E eu faço isso, a maioria dos meus alunos são alunos de igreja, então eles estão aprendendo com o objetivo de adorar a Deus. E eu oro a Deus para que essas pessoas sejam... Fala um pouco o nome da escola. Impactadas para isso. Eu tenho... o meu trabalho principal é o violino em ação. Eu ensino violino para as pessoas. E tem um método online bem interessante, bem dinâmico. E não é só para as crianças, tem adultos? Sim. Eu atendo a partir dos 7 anos. E recentemente lancei um curso para ensinar a tocar na igreja, que se chama Piano em Ação. Tem bastante gente virando pianista na igreja e é uma luta pessoal e de alguns amigos meus que a gente brinca que a gente está lutando contra o playback, né? O playback é uma benção em alguns momentos, em lugares que não tem, mas como é bom fazer música ao vivo, né? Então, eu tô vendo que esse movimento está sendo bem interessante. Bom ouvir, né? Excelente. Ouvir. Professora Mirtz, tem algo a dizer sim, as cantatas, meus filhos amam, fala um pouquinho da cantata, aquela que conta toda a história da redenção, fala um pouquinho dela.
das profecias, a professora tem um canal que tem esse conteúdo, fala um pouquinho pra gente. No canal, os alunos do NASP abriram vários canais, todo mundo perdeu a senha. Mas fala onde a gente tem acesso a as profecias cantadas e essa cantata, acho que é Luz para as Nações? Não, Qual que é o nome? Gente do céu. Me deu um branco aqui também. Não é, também. Então, mas é o Rei das Nações. Rei das Nações foi em 2020. Veja, eu estava ficando meio pirada por causa da pandemia. E não é que alguém me liga e fala assim, professora, você está planejando alguma coisa de música? Porque eu vi as suas músicas aqui da Adoração Infantil de 2000. Eu falei, não, eu não estou planejando nada, não, só com umas musiquinhas aqui do Apocalipse. Então comece a fazer. Não é que durante o ano 2020 inteirinho, a cantata O Rei das Nações, que começa no Apocalipse, termina ali no Apocalipse. Maravilhosa. Fiz para crianças cantarem, várias escolas rurais estão fazendo. Essas musiquinhas eu sempre São trechos, assim, bíblicos, né? Literais. Como é que fala? Não é literal que fala, são... textuais mesmo. É o texto mesmo, musicado. E tem também esse projeto onde eu ensino as músicas das 2.300 tardes, manhãs, ensino músicas de Daniel e Apocalipse e do Santuário. Tudo cantado. Esse aqui ajudou a gente a fazer os playbacks. Onde a gente tem acesso a esse material? Não tem ainda. Vou puxar a orelha, professora. Tem que puxar a orelha do Amazing Facts Brasil. O Amazing Facts Brasil, que foi quem custeou, né? Eu queria também lembrar que o canal Versos para Cantar tem um monte de música lá que eu faço. Que eu não falei disso. Também Versos para Cantar. Vacilei essa daí. Não tem problema. Versos para Cantar, acessa lá, maravilhoso. Eu também tenho o nosso canal também, Vocal Preceitos. Tem música antiga, música com a identidade adventista. E nós agora estamos com uma novidade, porque agora a cada 15 dias nós estamos fazendo uma live na sexta-feira. Não é no mesmo horário da live dos SEDs, né? A live dos SEDs é no pôr do sol, a gente faz a partir das 7h30. E ali nós cantamos, ali damos testemunhos, ali a gente conversa com o público, interage, meditamos na palavra de Deus. E agora, a partir daqui 2 semanas, nós vamos começar uma série sobre os mandamentos de Deus, e sempre uma música ali relacionada a algum dos mandamentos de Deus. Nós vamos começar essa série, então, ali na nossa série de lives também. Eu já conduzo esse grupo, o Vocal Preceitos já vai para 16 anos que temos esse grupo, já passou por várias formações, já mais de 100 cantores já passaram por esse período aí, mas nós continuamos seguindo. Agora estamos com 3 formações do grupo. Temos o quarteto, temos um conjunto de 8 pessoas e agora temos o coral também. Excelente. Então, o Preciso está expandindo. E o trabalho que nós mais fazemos não é o trabalho do YouTube. O trabalho que nós mais fazemos é o trabalho de visitação. Visitação a pessoas que estão... hospitalizar, exatamente. A gente visita também asilos, visitamos pessoas assim, adventistas, pessoas que estão recebendo estudos bíblicos e cantamos para essas pessoas, oramos com essas pessoas, visitamos tanto pessoas na cidade quanto pessoas na roça também. Esse é o trabalho que o Preceito já faz há muito tempo e voltamos agora, graças a Deus, com força total. Lindo mesmo. Louvado seja Deus, Daniel, também. Marcelo, eu acabei de sair da caverna, pastor. Não me deu nada. Até 2014, eu não tinha... Eu casei, tenho 31 anos de casado, nunca tive televisão. Aí em 2014 eu falei, eu vou descobrir o que é esse negócio de dissidente, que estão falando que eu sou e tal. Aí eu botei internet em casa, 2014. Aí descobri agora que eu dou muito curso bíblico pelo WhatsApp. Pessoal hispânico, exato, pessoal na Itália, eu tenho vários grupos. E faço muitas lives em canais dos outros, né? Sala da Consagração, Sala Conectada, Doutora Andréia, o pessoal faz muito convite. Meu ministério mesmo é com a minha família. Tem meu filho, nós moramos no campo, trabalhamos com agricultura, estamos sobrevivendo disso aí, né? Mas como eu falo que eu saí da caverna agora, que eu descobri, eles falaram, não, tem que ter um canal, porque a gente estava fazendo esses estudos de madrugada, e 2 horas, 1h30 e tal, e não tinha um canal para transmitir pelo YouTube. Então vamos formar um canal para você. Então eu tentei formar um canal, sempre fui muito resistente à tecnologia e tal. Quando eu fui fazer, disse, esse e-mail, esse domínio já tem um canal. Aí eu lembrei, os colegas de serviço fizeram. Em 2012, eu tinha 0 inscritos e 0 vídeos. E aí fizeram lá, em 3, 4 dias eu tinha mais de 200 e tantos inscritos. Uau. Aí pude transmitir. E o pessoal que estuda comigo é um número bem grande. Mas qual o nome do canal? É Marcelo Fuinha.
Marcelo Fuinha. Era o meu apelido no serviço, Fuinha. Esses estudos bíblicos que a gente fica dando e ocupa muito tempo, porque são vários grupos diferentes, né? E pegam vários dias da semana. Teve época que um pessoal presbiteriano lá da Bahia, a gente ficou aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depois segunda, quarta e sexta. Mas por pelo menos 2 anos. Então absorve muito tempo. É verdade. Tem que preparar material para estudar e tudo, né? Mas o pastor me pegou pelo laço, né? Tô tentando escapar. No projeto EAD do IAG, mas do professor Marcelo aqui é nosso, com certeza. Amém. Foi uma grande bênção. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado também pela sua presença. Aqui eu falo assim com pesar no coração, né? Finalizamos então mais um podcast. Pode Crer, seu podcast da verdade presente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até o próximo podcast, se Deus quiser. IAG, juntos avançaremos.